que Isaías profetizou que veria um novo rei, e esse novo rei restauraria Jerusalém e traria o povo, todos os povos para adorar a Deus. E escatologicamente a gente sabe que olhando isso aponta para Jesus. Também necessariamente sobre a época, mas olhando escatologicamente é mais apontando para Jesus, porque nós sabemos que a nossa esperança não é na terra, não são reis, não são homens. Então, mas eu quero focar nesse momento, na época, não olhar escatologicamente, porque sabemos que tudo aponta para Jesus, mas eu quero focar nesse momento nisso. E Isaías, depois de profetizar sobre isso, ele profetiza também sobre isso. Ele diz que essa destruição que virá sobre Jerusalém será como um fogo purificador. Ele compara um fogo purificador, porque ia queimar tudo aquilo que não presta em Jerusalém. E aquilo ali ia gerar uma nova Jerusalém com um povo que foi renovado e aquele que seguia a palavra de Deus e os mandamentos. Então seria como uma renovação. Ele compara a destruição de Jerusalém como uma árvore que foi cortada e o seu toco foi chamuscado. Mas desse toco que foi chamuscado, sairia uma semente. Essa semente é a esperança, como eu disse, que seria Jesus no caso, né? Mas no futuro, olhando escatologicamente. E olhando só para isso, a gente entende que o quê? Que Deus usa, naquele momento em Israel, com Jerusalém, daquele exílio, da destruição da cidade, como uma forma de santificação. Então ele usa uma situação difícil, ele usa o julgamento como uma forma de purificação. Então nisso a gente entende que tudo tem um propósito para Deus. Até nos momentos ruins, no momento de exílio, no momento que eles ficaram 70 anos escravizados ali, Deus usou aquilo como uma forma de purificação. Então a gente entende que nada sai do controle das mãos de Deus. Quando eu fui tirar essa palavra, primeiro eu orei a Deus e pedi uma palavra. A primeira palavra que saiu para mim foi Jeremias 31. E eu comecei a ler Jeremias 31 e eu falei, Deus, o que eu posso falar sobre isso, né? Porque, querendo ou não, é praticamente a mesma palavra. Jeremias, ele foi contemporâneo praticamente de Isaías. Ele viveu 100 anos depois, praticamente, porque Isaías profetizou a queda de Jerusalém 100 anos antes. E praticamente 100 anos depois que Jeremias profetizou isso, aconteceu. A Babilônia atacou, levou Israel cativo, e eles passaram 70 anos. Durante esses 70 anos, Jeremias estava vivo, então ele viveu essa profecia de Isaías se cumprindo. Então, a palavra é praticamente a mesma. Jeremias, um pouco antes de acontecer, antes da Babilônia atacar, Jeremias profetizou praticamente a mesma coisa. Que Deus, destruição, que Jerusalém ia ser tomada pela Babilônia, mas seria para um conserto. Então é praticamente a mesma palavra. E como eu já tinha tirado essa, depois tirei Isaías e falei, tá bom, Deus, então é isso que o Senhor quer que eu pregue. Porque na hora que eu li, eu entendi, eu olhei e falei, nossa, é uma palavra é uma profecia de bênção, mas o que eu posso pregar sobre isso? E aí Deus me confirmou em Isaías. E depois, é engraçado porque assim, eu fiquei em Isaías. Mas assim, depois que eu terminei essa primeira parte do esboço, Deus me levou novamente a Jeremias. Porque se você ler aqui esse contexto de Isaías, a gente tem a tendência de criar isso na nossa cabeça. E não só coisa nossa, porque os antigos também tinham esse pensamento. O pessoal de Jerusalém tinha esse mesmo pensamento que nós às vezes temos quando lemos o contexto desse. Pelos pecados, pela idolatria, pela desobediência, Deus usou a Síria e depois Babilônia para poder julgar o seu povo. E através desse julgamento, Deus trouxe renovação para Jerusalém. E a gente tende a pensar o seguinte, a pergunta que levanta na cabeça, e me levantou essa pergunta na cabeça, eu sempre tive esse pensamento comigo. Então isso significa que as coisas ruins acontecem com a gente porque a gente está em pecado e Deus está nos tratando? E eu tinha esse pensamento comigo. Quando um filho meu fica doente, meu filho está doente porque eu faltei com tal coisa, eu estou em pecado, eu faltei com responsabilidade com a obra que Deus colocou nas minhas mãos, eu não estou exercendo direito aquilo que Deus foi colocado sobre mim. Não só, como eu disse, não só a gente, mas no tempo de Jerusalém, em que eles estavam cativos na Babilônia, existia até um ditado popular em Israel, que diz assim, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O que significa isso? Embotar quer dizer perder o fio. Um exemplo, quando se usa uma navalha e a navalha é muito usada, ela embota, ela perde o fio, perde o seu corte. Então o que quer dizer isso? Os filhos comem as uvas verdes, que são macias, são ácidas, e é o dente dos filhos que perdem o corte. Ou seja, os filhos estão pagando por aquilo que os pais fizeram. Por quê? A gente tem que imaginar no contexto em que Jerusalém foi levada cativa e ficaram 70 anos. Os filhos daqueles que nasceram escravos, às vezes perguntam por que a gente não pode viver na nossa terra, por que a gente é escravo? E pensa para um pai ter que falar para um filho, filho, você está aqui porque eu pequei, porque eu fui negligente, porque eu fui desobediente, e por conta do meu pecado você está aqui pagando por isso.
Então eles tinham esse ditado, ou seja, o pensamento deles era às vezes o que nós temos hoje em dia. Eu estou em pecado, por isso que meu filho está doente. Eu estou em pecado, por isso que a minha esposa está doente. Eu não estou fazendo direito à obra, por isso que Deus está me curvando dessa maneira. E é um erro comum a gente pensar isso, porque nossos contemporâneos que conheciam, os caras eles estudavam a lei, eles tinham praticamente a Torá inteira, o Pentateuco, decorado na mente deles. Então eram pessoas conhecedoras. E eles caíram nesse mesmo erro. Só que em Jeremias, no capítulo 31, que é esse mesmo capítulo, mais pra frente no versículo 29, foi aí que eu entendi o porquê Deus me deu essa palavra primeiro. Isaías foi para confirmar, e com esse questionamento eu caí novamente em Jeremias, pesquisando sobre isso. A palavra diz o seguinte, no versículo 29, como eu disse, o começo é praticamente a mesma coisa. Jeremias profetiza sobre destruição e depois a renovação através da destruição. E Deus usaria isso para a glória dele. No versículo 29, 28, 27, para a gente entender melhor. Deus diz através de Jeremias: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente dos homens. Isso antes de Babilônia atacar, ele está falando. E com as sementes dos animais. E será como velei sobre eles para arrancar e para derrubar, para transtornar, para destruir e para afligir. Assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Esse é o versículo que eu quero focar. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dias em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porém, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Até aqui tá bom pra gente poder entender. Então a gente percebe que assim, às vezes eles tinham um entendimento errado dessa situação, como existe hoje em dia, né? Maldição hereditária. Esse pensamento ainda existe hoje em dia, e o povo de Israel, ele tinha esse pensamento nessa época, 700 anos antes de Cristo. Como a leitura de Êxodo, né? Êxodo dá essa ideia, quando Deus diz que ele é um Deus zeloso, que ele visita a iniquidade dos filhos nos pais e dos pais nos filhos e tal, e que ele também é misericordioso em 1000 gerações, né, na geração dos filhos, de quem obedece a lei dele. Só que a questão é o final. A palavra diz o seguinte, deixa eu só abrir só um segundinho aqui, em Êxodo. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor seu Deus. Aqui está falando sobre imagem de escultura. Sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia aos milhares que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, no versículo 5 a gente percebe que tem uma condição. Eu visito a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. E nisso a gente pode, às vezes, ter esse entendimento de que eu pequei, meu filho vai cair no mesmo pecado, Deus vai punir meu filho por causa do meu pecado, mas não é isso que quer dizer. Porque no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, como eu acabei de ler, a gente já quebra esse argumento. No livro de Ezequiel a gente pode complementar com isso. Ezequiel foi contemporâneo também, viveu durante o cerco de Babilônia. Ezequiel diz o seguinte: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que pensais vós, os que usais essa parábola, sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então, Ezequiel viveu praticamente a mesma coisa que Jeremias, ao mesmo tempo. E ele entra no mesmo conceito. Olha o que Deus diz no versículo 3. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi essa parábola a Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E ele dá um exemplo. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levando os seus olhos para os ídolos das casas de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação, não oprimindo ninguém, tornando ao devorador o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, andando nos meus estatutos e guardando juízos, e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor.
E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, oprimir ao pobre, ele vai dando os mesmos exemplos. Eis que está... Todas essas abominações que ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Aqui ele está falando que se um homem é justo e gera um filho iníquo, essa iniquidade não cairá sobre o pai. E nem a bênção que o pai que andou correto cairá sobre o filho. Mais pra frente ele dá o exemplo contrário. Se o filho tem um pai que praticou extorsão, roubou bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Que é o pensamento que muitos têm. Se o pai pecou, por que o filho não vai cumprir a mesma sentença? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aleluia. Então, esse pensamento que eles tinham há 600 anos atrás, antes de Cristo, e que às vezes nós temos hoje, eu mesmo me coloco nessa posição porque eu tinha esse pensamento. Um exemplo, a Larissa tem uma família que tem uma tendência a ter câncer de mama, né? Então ela tem que começar a fazer tratamento desde cedo para poder prevenir, porque pode ser que aconteça, é uma chance muito grande. E às vezes, se acontecer, eu teria esse pensamento, antes de entrar nessa pregação, eu tinha esse pensamento. Minha esposa está doente, está com câncer, porque eu não estou firme na presença de Deus. Eu estou fazendo uma coisa que eu não devia fazer, eu não estou me aplicando naquilo que Deus tem me chamado e por isso eu estou sendo punido por isso. Só que a gente vê nessas palavras que o próprio Deus falando, a alma é de cada um, a alma do Pai é de Deus, a alma do Filho é de Deus. Então, o pecado, ele se aplica à pessoa que o praticou. A tela está aqui do lado. Só um segundo, deixa eu só tirar daqui. Aleluia, meu rei. Tu és maravilhoso, Jesus. O pecado individual não leva a uma punição coletiva. Amém? Que a gente possa entender isso. O pecado individual, ele não leva a uma punição coletiva. Então, se o pai pecou, o filho não vai sofrer a consequência disso. Porque cada um tem os seus caminhos. É como a salvação. A salvação individual, assim também o pecado e a punição. O que pode afetar as pessoas ao nosso redor são escolhas que a gente faz. Eu, como um pai de família, eu sei que se eu pegar meu salário e eu começar a gastar indiscriminadamente, sem me preocupar com as contas, não vai ter dinheiro no fim do mês. Meus filhos vão sofrer, minha esposa vai sofrer. Por quê? Porque depende do meu salário. Isso são consequências que levam a outras pessoas que nos cercam a sofrerem. Porque, querendo ou não, nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade. Temos uma família, temos amigos, temos todo um contexto que nos cerca. Então, isso é verdadeiro. Esse contexto é verdadeiro. Atitudes erradas nossas podem levar ao sofrimento de outras pessoas. Não o pecado. O pecado, quem sofre as consequências é aquele que o pratica. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E uma prova maior disso também, pra gente não ficar só no Antigo Testamento, está no livro de João 9. Jesus, quando andando pela cidade com seus discípulos, eles encontram um cego de nascença, né? E aí os discípulos dele, Jesus, quem que pecou no caso ali? Foi ele que pecou ou foram os pais que pecaram para ele ter nascido assim? Jesus deixou só ali para ser mais... Aleluia. Seus discípulos perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou os pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou nem os pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras de Deus que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aleluia, Deus. Então a gente acaba voltando. João 9 nos joga de volta para o começo. Amém, Jesus. Por quê? Jesus usou daquele cerco que foi feito em Jerusalém, usou da Babilônia, usou da Síria, como um julgamento para aquela cidade, mas ele usou aquilo como forma de purificação. Então, a gente tem que entender que em todas as situações da nossa vida, seja para o bem, seja para o mal, principalmente para o mal, a gente tem que entender, porque para o bem a gente não tem esse pensamento de que Deus está fazendo bem para que eu tenha talvez para chegar a mim de alguma maneira diferente, mas a gente tem esse pensamento sobre coisas ruins. O meu filho está doente, eu tô em pecado. Não, aquilo ali foi Deus, é Deus trabalhando para que haja uma purificação. E em tudo há um propósito divino, em tudo devemos dar graça. Então é nesse ponto que a gente cai novamente quando a gente lê João 9. Aquele homem era cego, não porque Deus quis fazer ele cego, não, mas as coisas acontecem. A gente tem que entender que a gente vive num mundo em que a gente está sujeito a doenças, a gente está sujeito a problemas, todos nós mesmo sendo cristãos, a gente está sujeito a esse tipo de coisa, a depressão, a ansiedade, como todas as pessoas, porque isso são doenças, a um câncer. Então Deus não vai dar um câncer, Deus deu um câncer na minha esposa porque
eu estou em pecado. Não, Deus não vai fazer isso, mas essas coisas existem. Então pode acontecer, estamos sujeitos a isso. Só que a gente tem que entender que em tudo Deus está no controle, em tudo há um propósito divino, como eu disse. E o nosso dever, nesse momento, é dar graças, porque a gente sabe que, sendo bem, sendo mal, tudo é para a glória de Deus e tudo é para que o nome de Deus seja glorificado, como disse Jesus aqui aos seus discípulos. Sim, Jesus. Isso se fez nele, para que se manifestassem nele as obras de Deus. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Então, Louvado é isso que eu quero que a seja o gente seu nome, entenda nessa noite Senhor. de hoje. Que Deus não faz nada por acaso, mas assim, Deus não coloca também um câncer para que você, Deus colocou a pessoa de cama só para que pudesse me alcançar. Não, as coisas acontecem e Deus usa disso como um propósito para colocar, para às vezes atrair a gente. As coisas vão acontecer, só que a gente tem que entender isso. Em tudo damos graça, independente se é bem ou mal, porque em tudo é um propósito divino. E só o que nos resta é o amém, entender que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Amém? Aleluia. É isso que Deus me deu nessa noite de hoje. Amém? Amém, meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, meu filho. E às vezes a gente acha que a palavra é mesmo, só que é resposta de oração nossa. Amém? Então a Sabrina hoje, a gente está conversando aqui hoje no quintal. A resposta do Senhor ela é perfeita, boa e agradável. Seja boa ou seja má. Ele acabou de falar aqui. Foi o que nós conversamos hoje na porta da nossa casa com a Sabrina. Ela testemunha disso. O que ele falou no final, ela vai confirmar que a gente conversou hoje de manhã. Outra coisa, antes de ontem, né? A mãe começou a comentar comigo quanto à situação de... Às vezes ela vai ao local, passa em frente a um bagulho de macumba, tal, ela passa mal, o evangelho ela passou mal, e ela começou a conversar comigo quanto à questão de que o pai tinha apresentado, de repente, quando era criança, né, oferecido ao diabo, tinha aberto essa brecha aí e tal, e aí a gente entrou nessa questão que o Lucas, todos os textos que o Lucas citou aqui, nós começamos a debater sobre esses assuntos, sobre o dente embotar, sobre Deus ser justo, ele é justo juiz, ele não passa o pecado do pai para o filho, porque senão Deus seria injusto. Tudo que o Lucas falou aqui foi, antes de ontem, eu e minha esposa, nessa mesa, conversamos sobre isso. Aí ontem começamos com um propósito até que o Senhor venha aqui, nós vamos orar toda noite, 1 hora, louvando ao Senhor aqui. Fizemos uma oração quanto a isso também. Então o Lucas não veio de graça, é bom poucas pessoas que a gente consegue entender, não foi de graça, foi resposta do que nós falamos. Foi para confirmar que o que nós falamos aqui é uma verdade, que realmente Deus é justo, Ele não tem o culpado por inocente, inocente por culpado. E hoje aqui de manhã o Lucas falou no final agora, você foi com a menina, falou que a notícia boa ou ruim, a nossa resposta do Senhor, sendo boa ou sendo má, ela é boa porque a vontade de Deus é agradável e perfeita em nossas vidas. Nós conversamos hoje na porta aqui, e ele acabou de falar aqui no final da pregação. Então, isso é para mostrar, o Senhor nos mostra que Ele está nos ouvindo, que Ele está querendo responder e confirmar aquilo que eu e minha esposa conversamos antes de ontem aqui na mesa, sobre isso. Tudo que você falou foi o que nós conversamos aqui, entramos nessa, e aí, será que é, será que não é? Né? Então é para a gente entender que o Senhor se faz presente, o Senhor usa. O Senhor usa. Às vezes tem cara, nossa, mas o que será que o Senhor está falando aqui? O Senhor estava dando material para que nós fôssemos confirmados naquilo que nós chegamos na conclusão, a mesma conclusão que você tem, que você passou para nós. Então essa é a verdade, entendeu? E de manhã nós conversamos. Então, Senhor, esta é a forma do Senhor mostrar que nada está oculto, nada Ele está deixando para lá, que Ele não se importa conosco, Ele se importa assim, entendeu? E Ele usa assim as pessoas para poder nos trazer a resposta que nós precisamos. Basta estar atentos para poder entender. Às vezes queremos que o Senhor fale através do louvor, Ele está falando no pregador. Às vezes é o pregador está falando no louvor. Então, num culto, a gente tem que estar apercebido, Senhor, de onde que vai vir a resposta? Peraí, de onde que vai vir? Deixa eu ver.
Eu fui numa Assembleia de Deus, aquela teve evento lá, o pastor ajudou o Maurício com o evento, né? Então aqui é o líder, aqui é a Assembleia de Deus. Conversamos, eu e a esposa, assuntos o dia inteiro aqui, assuntos concernentes a várias situações, mas uma ligava a outra. Chegamos lá, a abençoada da mulher do pastor, antes dele pregar, pediu a oportunidade e começou a falar item por item do que nós tínhamos conversado aqui. Igual o senhor usava o lino sempre. Item por item, eu comecei a dar risada. Nem chegou na pregação, o senhor já está falando comigo. Como se ela estivesse na sala aqui ouvindo a gente falar. Ela citou item por item. Então é o que eu falo, no culto a gente tem que estar atento, porque o Senhor às vezes tem uma resposta e a gente passa desapercebido que a resposta está no hino, está no testemunho do irmão, ou está na palavra. A gente tem que estar sempre, Senhor, de onde vai vindo? Eu quero, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que a resposta está aqui. Amém? Então que a gente venha sempre ficar desapercebido. Que Deus continue usando a sua vida, filho, que tenha a confirmação do que você falou aqui não foi em vão, não foi da sua cabeça. Aquilo que você preparou, o Senhor nos deu a resposta que antes de ontem nós conversamos nessa mesa aqui, o Senhor testemunha. E ainda hoje de manhã também, eu, Sabrina, sobre isso daí. A resposta do Senhor, ela sendo sim, é boa, ela sendo não é boa, tendo alegria é boa, tendo tristeza é boa, porque no final tem um propósito ao qual a gente às vezes não vai saber. Podemos saber sim, mas talvez não saberemos. Mas o importante é saber que sempre será o melhor, porque o Senhor não chamou a gente para entristecer, para jogar no buraco, para pisar na gente, para a gente sofrer, nada disso. O Senhor chamou a gente com um propósito, né? Nossas coroas já estão prontas no céu, basta nós continuarmos nessa luta, que a maior bênção nossa, né, como você falou, não é aqui. A maior bênção nossa está reservada no céu. De lá ninguém vai tirar de nós. Amém? Amém. Rodrigo, você encerra pra gente, filho, bênção apostólica. Amém? Só me testando, né? Só porque eu não decorei ainda. Até abrir o salão, decora. Pode ser amanhã, cuidado, né? Amanhã já o carro pra fora, Cadê fala, a agora eu colinha comprei hoje? aqui. Cadê a colinha aí? Minha cola. Como tem quase 30 anos de igreja. Já passou da hora já. Esse é o filho do sábado. Senhor, meu Deus, meu Pai. Sim, Jesus. Te agradecer, Pai. Sim, meu Pai. Esse culto, Senhor, maravilhoso, Obrigado, Senhor, Pai. pelo teu filho e teu servo, Senhor, te Senhor. agradecemos pela Sim, tua Deus, presença, que veio falar pela tua conosco, confirmação confirmar, da tua Senhor. palavra, Pai. Amém. Sim, Que Pai. nós cremos e sabemos que o Senhor não está Sim, morto, que o muito Senhor obrigado. está Senhor Deus vivo, Pai vivo, querido amado, que o Senhor não está pendurado numa Sim, Pai parede. Santo, é O verdade, Senhor Deus. ouve, o Senhor fala aos nossos corações, Sim, o Senhor Deus. confirma, Pai, para Sim, nos mostrar Jesus. que o Senhor está entre nós, está falando Verdade. no coração de cada um, Pai. E nós estamos em, Sim, Pai Santo. Senhor, comunhão, Pai querido, com o Senhor, Pai. Sim, meu Deus. Senhor, nós te agradecemos a vida de cada um aqui, Pai, Sim, Pai sabemos Santo, pouco muito números, obrigado, Pai, Pai. mas Sim, nós Jesus. temos que a sua presença, que é a mais importante, Sim, que faz sim, presente, é Pai. verdade, meu Senhor, nós Deus. te agradecemos por esse culto Sim, abençoado, Pai essa Santo. palavra que nos confrontou, Sim, Pai. meu Deus, E que de como verdade, Jesus. meu Pai disse, Pai, que nós viemos Sim, ouvir, Pai Senhor Santo. Jesus, essa palavra e colocar em prática, Pai. Sim, Pai Vamos Santo. colocar na tábua do nosso coração, Pai, Sim, e aprender Pai. mais de Ti, Pai. nome de Colocar em Jesus, prática Pai todos Santo. os dias das nossas vidas, Sim, Senhor. Pai Santo. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, Sim, meu Pai. Rei. Senhor, leva, Pai Muito querido obrigado, amado, Pai. Sim, os que Jesus. vão para casa em paz, em Sim, segurança, Pai Pai, Santo. livre, Livre, Pai querido guarda, amado, de Deus. todo mal, Pai querido. Prepara um dia abençoado amanhã, Senhor. Sim, Deus. Prepara um dia abençoado para cada Sim, um, Pai Pai, Santo, os que em vão nome de trabalhar, os Jesus, que vão Senhor. ficar em casa, Pai, Sim, guarda, meu Senhor, Rei. da mesma forma, Sim, Senhor. meu Mestre Nós Santo, podemos sair para querido. trabalhar, Pai querido Sim, amado, Jesus. em paz, em segurança, Sim, trabalhar Pai. em paz, Senhor, e voltar para casa, Pai. Sim, meu Em Rei. segurança para a tua Sim, honra e a mestre tua glória, amado. Pai. Nos dá uma noite Sim, meu Rei. abençoada, que nós possamos Sim, Pai descansar, Santo. Pai. Tranquilo, Senhor Jesus, e calmos, Sim, Pai meu Deus, querido querido e amado. Para maravilhoso. que possamos acordar amanhã, Pai. Sim, E Jesus. fazer os nossos afazeres, Senhor. Sim, meu Deus. Senhor, que nós pedimos e já te agradecemos, Sim, em Pai nome do Santo. Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor. Sim, meu Deus. Vai, Eugênia. Sim, Pai Santo. Grande amor de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo. Vai de novo aqui. Com o amor de Deus, Grande amor de Deus. A a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Espírito Santo sejam com toda a igreja. e todos os digam amém. Glória a Aleluia. Glória a Deus. Vai, amor. Vamos levar uma colher no seu lado. Grande amor de É só Deus. transformar em música. Que a graça do nosso Isso. Senhor